Boa noite, meus irmãos, paz e graça do nosso Senhor Jesus a todos e todas. Louvado seja o nome do nosso Deus, mais uma vez, por estarmos aqui na sua santa e gloriosa presença e termos o privilégio, de ouvir a exposição da sua bendita e gloriosa palavra. Queria nesse momento que os irmãos se atentassem ao que será falado aqui nessa noite de hoje, e eu não tenho dúvidas que Deus há de falar profundamente aos nossos corações, às nossas almas. Neste momento, antes de abrir as Escrituras, nós vamos fechar os nossos olhos, irmãos, e nós vamos à presença do nosso Deus em oração. Eu quero ter um momento breve de oração com os irmãos, depois irei abrir a palavra do Senhor e expor o texto sagrado. Feche seus olhos e vamos à presença de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, chegamos a esse momento, ó Deus, como parte da nossa adoração. E eu quero, ó Deus, te louvar pela oportunidade que tenho de dominicalmente, ó Deus, expor a Tua palavra para o coração do Seu povo. E para mim, ó Deus, é um privilégio imenso, Senhor, alimentar o rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, ao qual eu sirvo como pastor auxiliar, pois Ele é o pastor supremo. Que o Senhor, ó Deus eterno, possa estar abençoando nossas vidas nessa noite de hoje, abençoando aqueles, ó Deus, que nos escutam e que nos escutarão por meio das redes sociais, e que a Tua palavra, ó Deus, possa ir ao encontro das nossas almas nessa noite de hoje, Pai. Em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho santo e amado. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Nós vamos seguir nossa série de exposições nesse santo Evangelho. Vocês vão abrir a Bíblia no capítulo de número 12. E hoje nós iremos falar sobre a importância ou a proeminência, da família da fé. E nós vamos fazer isso à luz das passagens bíblicas que iremos ler neste momento. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 12, do verso 46 ao verso de número 50. Espero que os irmãos tenham encontrado a passagem da palavra de Deus. Nós iremos, queridos, fazer a leitura do texto bíblico. Diz assim, meus irmãos, as Sagradas Escrituras: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhes trouxe o aviso: quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? E estendendo as mãos para os discípulos disse: eis a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. As crianças estão com as tarefas em mãos? Estão, né? A criançada vai desenhar aí, desenhe sua família, tá certo? Seu pai, desenhe sua mãe, desenhe seus irmãos, tá bom? Pode colocar o cachorro também no meio, ou um gato capado que vocês tenham em casa, tá certo? Hoje o desafio aí é que você desenhe aí a sua família, tá bom? Meus irmãos, uma das figuras mais controversas da história do cristianismo é a figura da mãe do nosso Redentor, a figura de Maria. Para alguns, Maria, ela ao longo da história adquiriu um status tão elevado a ponto de alguns cristãos falarem que ela merece ser cultuada em um culto de dulia. Geralmente a tradição católica romana elevou a figura da mãe do Redentor a um patamar muito elevado, a tal ponto deles fazerem um culto específico a Maria, que é chamado culto de dulia. Por outro lado, em resposta, o protestantismo, ele olha para a figura de Maria, e principalmente o protestantismo mais moderno, e eles têm uma certa repulsa à figura da mãe do nosso Redentor. Parece que ao olharmos para o extremo praticado por alguns, nós nos inclinamos a outro extremo como resposta.
E quando nós olhamos, meus irmãos, para as Sagradas Escrituras e a Palavra de Deus, nós não podemos negar que a mãe do nosso Redentor, ela teve um papel muito importante na história do cristianismo. Na verdade, Maria, ela foi o veículo, o meio, o canal pelo qual o Redentor assumiu a humanidade e veio a esse mundo. Nós podemos dizer verdadeiramente que ela é bendita entre as mulheres, como diz o texto sagrado. E também podemos dizer que ela foi uma serva humilde do Senhor e que nós temos muito a aprender com o exemplo dessa serva do Senhor. Entretanto, meus irmãos, ao longo da história do cristianismo, houve muitos debates em torno da figura de Maria, a mãe do nosso Redentor. É tanto que dentro do catolicismo romano, existe pelo menos 4 pilares que sustêm aquilo que é chamado de Mariologia, que é o estudo da pessoa de Maria. Eles colocam aqui 4 dogmas importantes em torno da pessoa de Maria. O primeiro dogma é Maria, Mãe de Deus, ou Maria Theotokos. A segundo dogma é o dogma da virgindade perpétua de Maria. O terceiro é o dogma da Imaculada Concepção de Maria. E por fim, o dogma da Assunção Corpórea de Maria aos céus. Então, dentro da tradição católica romana, eles se fiam nesses 4 pilares em torno de Maria. É bem verdade que quando nós pensamos sobre o dogma de Maria, a mãe de Deus, nós como cristãos de tradição protestante, não deveria termos dificuldade de afirmar esse dogma, porque ele tem mais a ver com Cristo do que com Maria. Cristo, quanto à sua humanidade, ele teve mãe, mas ele não teve pai. Entretanto, Cristo, com respeito à sua divindade, ele teve pai e ele não teve mãe. Entretanto, quando nós olhamos para a pessoa do Redentor, nós sabemos que ele tem 2 naturezas distintas, mas inseparáveis. Nós não podemos afirmar que Maria é mãe da parte humana do Redentor, porque nós não podemos olhar para Cristo e separar as naturezas. Cristo não é uma natureza, Cristo é uma pessoa. Por causa disso, irmãos, não é errado um cristão ele falar que Maria é mãe de Deus, porque Cristo é Deus. Quando nós falamos que Maria é mãe de Deus, nós não estamos dizendo que Maria gerou a divindade, ela gerou a humanidade de Cristo. Mas quando falamos que Maria é mãe de Deus, nós estamos dizendo que ela é mãe daquele que é Deus, não mãe daquilo que é Deus, ou seja, da divindade do Redentor. Portanto, não é errado um cristão falar isso. Isso está dogmaticamente correto, porque ao afirmarmos que Maria é mãe de Deus, nós estamos afirmando que as naturezas de Cristo não podem ser separadas. Isso foi definido no concílio de Éfeso, um concílio muito importante na história da igreja cristã. Eu sei, meus irmãos, que por causa de alguns abusos que nós enxergamos dentro de outras tradições, a gente cria uma certa repulsa em torno da figura de Maria. Inclusive, alguns teólogos importantes dentro do protestantismo, eles chegam a pronunciar palavras heréticas. Quando alguém diz, por exemplo, que Maria é mãe da parte humana e não mãe de Deus, isso está errado, teologicamente falando. Com respeito ao segundo dogma, que é o dogma da virgindade perpétua de Maria, esse é um dogma controverso. Por que ele é muito controverso? Primeiro, porque a tradição cristã como um todo abraça esse dogma sem reserva nenhuma. Inclusive, reformadores protestantes, como Martinho Lutero, Calvino, Eurico Zwinglio e os reformadores ali da primeira geração de reformadores, eles não tinham dificuldade com esses dogmas. Calvino, com esse dogma, Calvino, por exemplo, quando ele via nas escrituras falar dos irmãos de Jesus, para Calvino não eram irmãos biológicos, para Calvino eram primos ou parentes próximos de Jesus Cristo, porque Calvino manteve esse ensino da igreja da virgindade perpétua de Maria. Meus irmãos, eu particularmente acho esse ponto muito controverso. Eu não diria que uma pessoa que afirma esse dogma, ela não é uma cristã, mas eu não encontro nas Sagradas Escrituras um amparo para esse ensino da virgindade perpétua de Maria.
Eu não encontro amparo nas Escrituras, primeiro, porque as Escrituras em várias passagens vai falar que Jesus teve irmãos, vai falar que Jesus teve irmãs, e vai inclusive trazer nomes de irmãos de Jesus, como por exemplo Judas, Tiago, Simão. Outro ponto também, meus irmãos, que eu acredito que esse ensino não se sustenta, é que Mateus vai dizer que José, ele não conheceu Maria até que nasceu o Redentor. Ele marca ali, ele traz ali um marcador temporal, ou seja, ele a não conheceu até que nasceu o Redentor. Ou seja, uma leitura natural das Escrituras é que José viveu uma vida marital com Maria comum após o nascimento de Jesus Cristo. E outro ponto também importante, meus irmãos, é que Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, ele vai dizer que tanto a mulher quanto o homem têm obrigações sexuais dentro do casamento. Já imaginou você fazer um voto de castidade ou de celibato dentro do casamento? Isso não é muito comum dentro da realidade das Sagradas Escrituras. E por fim, meus irmãos, esse dogma, ele não se sustenta biblicamente, porque também existe uma palavra grega para parentes mais próximos, como primos, por exemplo, que é a palavra népcios. E a palavra para irmão biológico é a palavra adelphos. A palavra adelphos no Novo Testamento significa ou irmão de sangue ou irmão biológico. Como os irmãos de sangue de Jesus não tinham se convertido até sua ressurreição, então é bem provável aqui que esses irmãos aqui sejam verdadeiramente irmãos de sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, os outros dois, eu não vou entrar em detalhes, que é a Imaculada Concepção e a Assunção, porque esses aí são os mais difíceis de você encontrar amparo bíblico. Eu afirmo, meus irmãos, que de fato a Maria é mãe de Deus. Eu acho que o segundo ensino ele é controverso, mas os outros dois, eles são... Dificilmente você vai encontrar um amparo bíblico para a Imaculada Concepção e para a Assunção de Maria, embora na tradição da igreja existiu alguns teólogos que defendiam essa posição. Mas eu não queria falar sobre a figura de Maria, apesar dela estar aqui dentro da passagem bíblica. Eu queria falar nessa noite sobre a família da fé, que é a Igreja de Cristo. Mas eu iniciei falando de Maria porque o texto vai falar da mãe de Jesus e dos irmãos de Jesus. Logo, você vai ter que tratar de Maria como mãe de Cristo e vai falar dos irmãos de Jesus, mostrando que ela também, possivelmente, teve outros filhos com José. A passagem bíblica, meus irmãos, vai dizer o seguinte no verso 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhes. Olha que interessante. A mãe de Jesus e os irmãos de Jesus estavam do lado de fora procurando falar com Jesus. Nós não sabemos a razão pela qual eles queriam falar com Cristo. Talvez eles queriam chamá-lo para se alimentar, porque Cristo exerceu um ministério muito exaustivo. Talvez eles queriam tirar Jesus do meio daquelas pessoas por medo de Jesus correr algum tipo de risco de vida. Ou também eles queriam falar com Jesus, porque para alguns Jesus estava fora de si. Então está ali a mãe de Jesus com seus irmãos, e ali uma multidão e Jesus ensinando, e eles queriam falar com Cristo. E a passagem bíblica vai dizer no verso 47, e alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Alguém provavelmente viu Maria e os irmãos de Jesus, e disse, olha, eles estão lá fora e querem falar com você. A resposta de Jesus está aí no verso de número 48, porém ele respondeu ao que lhes trouxe o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Meus irmãos, a palavra de Jesus aqui ela é muito dura. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Não parece que Jesus está tratando com certo desprezo seus parentes, ao você olhar o texto de forma nua e crua do jeito que está aqui? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Já imaginou você estar aqui, de repente sua mãe está ali procurando em um lugar, e alguém lhe diz, ó, tua mãe está lá fora, e você, quem é minha mãe? Provavelmente você levaria um bufete da sua mãe, porque isso soaria como algo desrespeitoso. Entretanto, meus irmãos, como Jesus nunca quebrou os mandamentos de Deus, e existe um mandamento dizendo que nós temos que honrar pai e mãe, é bem provável que Jesus aqui ele não está desprezando sua família biológica, ou seus parentes sanguíneos. Na verdade, Jesus aqui ele vai introduzir um ensino.
e mostrar que a família espiritual, ela tem proeminência sobre a família biológica. A família da fé, ela tem uma primazia sobre a família espiritual. Então, quando ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele não está desprezando sua mãe e seus irmãos. Da mesma forma que em um determinado momento ele olha para a sua mãe e diz, mulher, o que eu tenho com isso? Já imaginou você olhar para a sua mãe e falar, mulher? Ela vai dizer, me respeite, rapaz. Então, quando a gente olha para essas passagens bíblicas, à luz da nossa cultura ocidental, parece que Jesus está desrespeitando sua família, mas ele não está. Ele está introduzindo aqui um ensino muito importante. Aí no verso 49, ele vai dizer, e estendendo a mão para os discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aí ele conclui no verso 50, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Meus irmãos, Jesus aqui está introduzindo um ensino muito importante. Ele está falando da proeminência, da primazia que tem a família da fé. A Bíblia compara a igreja a uma família. Paulo, na carta aos Efésios, se não me falha a memória, ele compara a igreja a uma família. E ele diz que a igreja é a família de Deus. Essa é uma linguagem que as Escrituras usam para falar da igreja, do povo de Deus. Quando a Bíblia fala da igreja, ela usa várias metáforas. Usa a metáfora do corpo, usa a metáfora do edifício, usa a metáfora da oliveira e dos ramos, usa a metáfora da família. Então aqui, pegando a metáfora da família, eu posso dizer para os irmãos que a igreja de Cristo, ela é uma família. Nós somos uma família, a família da fé. E como toda família, como nós ouvimos hoje pela manhã, tem seus problemas. Toda família tem, por exemplo, um tio soberbo, um cunhado folgado e um irmão chato. É natural que dentro do seio da família exista o que? Conflitos e tensões, como nós ouvimos hoje pela manhã. A família da fé não é diferente. Dentro da igreja a gente encontra todo tipo de gente, mais gordo, mais magro, algumas pessoas mais extrovertidas, outras introvertidas, algumas pessoas mais, mais chatas, outras pessoas mais agradáveis. Tudo isso faz parte da igreja do nosso Senhor Jesus. Então ele está comparando aqui o seu povo, a sua igreja, a uma família. E ele diz que sua família é aqueles que fazem a vontade de Deus, ou seja, aqueles que se sujeitam à autoridade divina, ou seja, os crentes. Aqueles que verdadeiramente foram convertidos são aqueles que se sujeitam à autoridade de Deus. E quem se sujeita à autoridade de Deus é a família de Jesus Cristo. Olha que interessante, meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui. Jesus, ele não dá um protagonismo à sua mãe. Ele não dá um protagonismo aos seus irmãos. Mas ele dá um protagonismo aos seus servos, aos seus discípulos. Mostrando o seguinte, esses aqui que fazem a vontade de meu Pai, é meu irmão, minha irmã, meu irmão e minha mãe. Meus irmãos, porque a família da fé, ela tem precedência ou proeminência sobre a família biológica. Por quê? Meus irmãos, primeira razão pela qual a família da fé, ela tem precedência sobre a família biológica, é que a união por laços de fé, ela é mais profunda do que a união por laços de sangue. Mais uma vez eu vou falar para vocês isso que é importante. A união por laços de fé é mais importante do que a união por laços de sangue. Quem é que me une a você? Quem é que une você a mim? Quem é que nos une uns aos outros? É Cristo. Cristo é a base da nossa união. E se Cristo é a base da nossa união, a nossa união com os nossos irmãos, ela é mais profunda do que a união de sangue. O que une você ao seu filho, ou você, filho, ao seu pai, é sangue, é genética, é biologia. Mas o que une você ao seu irmão na fé é Cristo. Ou seja, a união da família na fé, ela é mais profunda, mais intensa e mais preciosa do que os laços de parentesco. É isso que Cristo está ensinando a nós aqui, meus irmãos. Nós não estamos com isso desprezando as nossas famílias. Nossas famílias biológicas, elas são presente de Deus para nós.
Os nossos filhos, nosso cônjuge, eles são presentes de Deus para a nossa vida. Mas existe uma união mais profunda do que essa, que é a união da família da fé. Isso é muito importante e eu queria que você prestasse atenção nisso, meus irmãos. Mais uma vez, a família da fé, ela tem uma proeminência sobre a família biológica. Quando você se converte, Deus não somente garante a você uma eternidade, mas Deus também dá um povo para você morar nessa eternidade. Ou seja, Deus lhe dá uma família. Quando você se converte, você tem uma família. Criançada, anote isso aí que é importante. Quando você se converte, Deus lhe dá uma família. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A nossa família espiritual, que é a igreja, ela não foi escolhida por nós. Nós podemos escolher uma denominação para congregar, mas a igreja é uma família que Cristo, Ele nos deu. Da mesma forma que eu não escolhi a família biológica que eu queria nascer, eu também não escolho a família espiritual a quem vou pertencer. É Deus que me dá como presente. Se você, por exemplo, pudesse escolher a família biológica que você queria nascer, você queria nascer na família que você nasceu? Você queria nascer e ser irmão dos seus irmãos? Ser filho da sua mãe? Ser filho do seu pai? Você queria, se você pudesse escolher? Ou você queria nascer na família de Bill Gates? De Elon Musk? Irmãos, há momentos que nós, por causa de chateações, conflitos dentro da família, há momentos que a gente diz: se eu pudesse, não tinha nascido nessa família não, tinha nascido em outra. Ou família complicada. Mas essa família que você nasceu, com todas as complicações que ela tem, foi a família que Deus lhe deu. Você não escolheu nascer nessa família, foi Deus que trouxe você à vida e te deu essa família. Irmãos, e se a família natural, biológica, nós não escolhemos ela, a família espiritual também não. Quando Deus converte o nosso coração, Ele nos dá também uma família. Ele nos dá um bocado de irmãos, para que a gente conviva com eles dentro da igreja. Então a igreja é uma família que Deus dá àquele que é convertido. Irmãos, nós precisamos resgatar o valor que tem a família da fé, o valor que tem a igreja. Cristo dá um valor muito grande à igreja, um valor tão elevado, que Ele coloca os irmãos na fé acima dos seus irmãos biológicos. Ele coloca os seus discípulos, em termos de proeminência, acima dos laços de sangue com sua mãe. E isso mostra para nós, meus irmãos, a importância que tem a família da fé. Abra um parêntese aqui, e queria falar uma coisa importante para você. Eu escuto muitas vezes pessoas, eu falei isso pela manhã aqui, falar o seguinte: pastor, para mim o que importa é Cristo e minha conversão. Você não é filho único de Cristo, você tem outros irmãos, você tem uma família. Quem diz que ama a Cristo e rejeita o povo dele ou a família da fé, não pode amar a Cristo. Esse amor ele é uma farsa, esse amor não existe. Nós não podemos desconectar nossa relação com Cristo com nossa relação com a família da fé que Ele nos deu. É Cristo que nos une à família da fé. E nós não podemos criar agora um modo de viver a vida cristã desconectado da família da fé. Não tem como você viver esse cristianismo. Pessoas, por exemplo, que afirmam o seguinte: o que é importante é a minha vida com o Senhor. Com os irmãos tanto faz. O que importa é meu relacionamento com Deus. Com os irmãos tanto faz. Igreja na minha vida é só um detalhe. Não, nós não podemos pensar assim. Igreja é um presente que Deus dá para nós, meus irmãos, após a nossa conversão. Satanás quer fazer de tudo para que você tenha uma visão muito baixa da igreja. A união de laços de fé é mais profunda do que a união de sangue. Segunda razão, meus irmãos, porque a família da fé tem proeminência sobre a família biológica.
A família espiritual irá transcender tempo, espaço e matéria. A biológica não. Qual é a união mais íntima que existe entre seres humanos nesse mundo? Marido e mulher. Infelizmente, se você é pai e está aqui no nosso meio, não é você com seu filho. Não é você, mãe, com sua filha. A união mais íntima e profunda que existe nesse mundo se chama marido e mulher. Perceba, meus irmãos, que não é os laços de sangue. Porque se fosse os laços de sangue, seria pai com filho, mãe com filho, filho com mãe, filho com pai. Mas não é. É marido e mulher. É o único... Marido e mulher nas escrituras, quando eles adentram o casamento, a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. E quando a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne, a palavra uma ali é uma palavra, meus irmãos, que é aplicada a Deus na sua relação com o pai e com o filho, que é a palavra echad no hebraico, que significa unidade composta. Porque quando você se une à sua esposa, você se torna uma só carne com ela, não uma só pessoa. Da mesma forma que Pai, Filho e Espírito Santo é um único Deus, mas não uma única pessoa. Então a união de um casal ela é tão íntima e tão profunda, que é a linguagem que a Bíblia usa para falar da relação das pessoas da Trindade. Mas pensa comigo, um dia a união de casais vai acabar, ou não vai? Vai. Eu sei que você, marido que está aqui, desejaria passar a eternidade com sua esposa. Eu ia dizer, olhe para sua esposa agora, aí vocês iam me confundir com os pregadores que ficam mexendo com o povo no culto. Você, esposa, talvez se você pudesse, você queria conviver toda a eternidade sem fim com seu marido. Mas as escrituras dizem que existe algo que põe fim ao casamento. Quem é que põe fim ao casamento? Quem? Não, não é a morte. É Deus por meio da morte. Quem põe fim ao casamento é Deus por meio da morte. Só Deus põe fim ao casamento. E sabe o que é interessante, meus irmãos? É que na eternidade, você pode transcender a eternidade sem seu cônjuge. Porque sua esposa pode ir para o inferno. Por que as irmãs estão rindo? O seu marido pode ir para o inferno e você ir para o céu. Acabou. Eu duvido, se seu marido for para o inferno, você vai querer ir lá visitá-lo. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos, para cada um de nós essa noite de hoje é o seguinte: que as relações entre marido e mulher, que é a relação mais profunda que existe nesse mundo, ela é desfeita na morte. Mas a relação de irmãos na fé não é desfeita pela morte. Existe um ensino muito precioso, meus irmãos, que é chamado de comunhão dos santos. O que é comunhão dos santos? Para nós, quando pensamos em comunhão dos santos, o que é que vai na sua mente? Um grupo de irmãos que se reúne numa chácara, leva um fardo de Coca-Cola, uns 10 quilos de carne para assar na brasa e comer e conversar. Isso não é comunhão dos santos. Isso é muito bom. Isso até ajuda na comunhão. Mas a comunhão dos santos é algo espiritual. A comunhão dos santos não envolve só os santos que estão, mas envolve também os santos que foram, e envolve os santos que serão. O que eu quero dizer com isso? Nós perdemos irmãos aqui na igreja na fé. Irmãos, por exemplo, como o irmão Francisco, mais conhecido como Didica. E teve outros irmãos aqui que nós perdemos, como Gamenon. Meus irmãos, nós ainda estamos unidos a esses irmãos. Mesmo que eles não estejam presentes entre nós, nós estamos unidos a eles por causa de Cristo. Porque a morte não desfaz a nossa união com os nossos irmãos. A morte não desfaz o elo que existe entre eu e meu irmão por causa da pessoa de Cristo, que é a base da nossa união. Meus irmãos, nada pode nos separar do amor de Cristo, nem vida nem morte. E nada nos separa da comunhão dos nossos irmãos, nem morte. Porque a união espiritual ela ainda é permanente. Então, meus irmãos, a família da fé ela tem precedência sobre a família biológica. Porque a família biológica é desfeita.
mas a família espiritual, ela permanece. Que coisa boa quando um marido e uma mulher, os dois são crentes, os dois amam a Cristo, os dois irão transcender a eternidade, e na eternidade não serão marido e mulher, serão irmãos. Eu sou curioso, irmãos, e às vezes eu fico pensando, se eu transcender a eternidade com minha esposa, se você transcender a eternidade com sua esposa, e um dia você vê ela, como é que você vai tratá-la? É interessante, né? E aí, nega? Tudo bem, nego? Eu não creio que isso vai existir na eternidade. A gente fica matutando sobre essas coisas, meus irmãos, mas os laços que vão existir na eternidade são laços espirituais entre nós. Embora alguns teólogos defendam que na eternidade vai ter casamento, eu acho que isso é um problema. Eu acho que isso vai ser um problema se tiver casamento na eternidade. Eu não creio que na eternidade Deus vai apagar a nossa memória. Eu creio que na eternidade eu vou lembrar de que Chilene foi minha esposa, Tiago vai lembrar de que Edna foi a esposa dele. Eles vão lembrar, desde manhã eu estou pegando o pé de vocês. É porque eu só olho aqui e enxergo vocês aí os de exemplo. Eu prometo que eu vou lutar para não fazer mais isso. Vou citar outros irmãos aqui. Terceira razão, meus irmãos, pela qual a família da fé tem precedência sobre a família espiritual. A família espiritual tem precedência sobre a família biológica. Porque a morte põe fim aos laços de parentesco, mas a morte não põe fim aos laços espirituais. Eu já tratei disso. E por fim, meus irmãos, a família de Deus sempre é maior do que nossa família. A família de Deus, Abraão, é maior do que sua família. A família de Deus é maior do que minha família. A família de Deus é a igreja. A minha família biológica, ela é uma sombra. A família que é a igreja é a realidade. A família biológica, ela é uma espécie de tipo, e a família da fé é o antítipo. A igreja, meus irmãos, é uma família. Nós daqui a pouco iremos celebrar a ceia do Senhor. O que é que tem todos os dias dentro da sua casa? Refeição familiar, onde todo mundo senta na mesa para comer. Eu sei que hoje o pessoal pega o celular e some da mesa, mas o natural nas famílias é as pessoas sentarem ao redor da mesa e comer. Sabe o que é isso? É um momento importante na vida da sua família. E na família da fé, nós também temos um momento em que nós vamos comer. E nós vamos nos alimentar do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, algumas considerações para nós nessa noite de hoje. E a primeira delas é a seguinte: por causa da sua natureza, a família da fé, ela tem precedência sobre a família biológica. Por causa da natureza da família espiritual e da união que existe pelo sangue de Cristo, ela tem uma precedência sobre a família biológica. E sabe o que é interessante, meus irmãos? É que um dia eu ouvi um pregador falando o seguinte: você não tem que dar a vida pelos seus irmãos, você tem que dar a vida pela sua esposa. Em nenhum lugar a Bíblia diz que você tem que dar a vida por irmãos, mas pela esposa. E eu digo, esse cara não leu 1 João, que vai dizer que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Irmãos, se a família da fé, ela tem precedência sobre a família espiritual. Aliás, a família espiritual tem precedência sobre a família genética. Você acha que você só tinha responsabilidade de dar a vida pela sua família biológica? Você tem responsabilidade de dar a vida pelos seus irmãos. Sabe por quê? Porque Cristo nos deu esse exemplo. Ele deu a vida por nós. A sombra passa. A nossa família, meus irmãos, ela é uma sombra, ela é limitada e ela é imperfeita. Mas ela aponta para uma família maior, que é a família de Deus, que é uma família real, ilimitada e perfeita. Segundo, só é integrante, meus irmãos, da família, da fé, aqueles que se submetem à vontade de Deus. O que é que eu quero dizer? Que nem todos que aqui estão são família de Deus. Eu não queria que você ficasse triste com isso. Eu queria que você se convertesse. Nem todos os que aqui estão são família de Deus. Só é família de Deus quem é convertido. O que significa isso? Que se você não é convertido, no nosso meio, você é um intruso no meio da família. Você não pertence à família. Você é um convidado
mas você não é parte da família. Você é um sem-teto, mas você não é parte da família. E talvez você pode olhar para mim e dizer assim: pastor, o senhor não acha que essa sua linguagem é uma linguagem de exclusão? Hoje a gente vive na era de inclusão, a gente tem que incluir todo mundo. Irmãos, nós temos que usar a linguagem que as Escrituras nos ensinam. Jesus, ele nunca usou a linguagem inclusiva que muitas pessoas usam. Daqui a pouco nós vamos cear. Se tem um elemento de culto que é mais exclusivo no momento da adoração, é a ceia. Vem, por exemplo, qualquer pessoa que vem aqui, eles podem abrir a boca e louvar? Eles podem abrir a boca e orar? Eles podem ouvir a pregação? Mas no momento da ceia, fique sentado. A ceia exclui. A ceia inclui. A ceia inclui quem é família. E ela exclui quem não é família. Por que eu fui falar isso, né? Porque eu vou pedir para o pessoal ficar em pé, alguns vão ficar sentados e vão se sentir sem teto na igreja. Não se sinta assim, moço. Nós os amamos, mas eu queria que nessa noite você entendesse que de fato a família da fé, ela é composta por aqueles que são convertidos. E meus irmãos, terceiro, aquele que segue a Jesus Cristo recebe de Deus uma família para caminhar juntos e transcender a eternidade. Irmãos, Deus me colocou na sua vida, Deus colocou vocês na minha vida e nós vamos transcender a eternidade juntos. Olha que coisa maravilhosa, você vai transcender a eternidade com seus irmãos. Os irmãos complicados, os irmãos chatos, os irmãos que pisam no seu calo. Mas sabe qual é a boa notícia? É que lá eles serão pessoas ótimas. Porque eles serão restaurados por Deus em sua perfeição. Não vai existir pecado na eternidade. Já imagina, você não vai precisar cortar o caminho do irmão chato na eternidade. Você vai abraçá-lo, ele vai ser uma bênção. Eu queria que os irmãos fossem bênção já aqui. Mas a realidade, irmãos, é que não é assim. Alguns só vai ser bênção mesmo na eternidade. E por fim, meus irmãos, Maria teve uma importância muito grande na história da redenção. Como eu iniciei com ela, eu queria concluir com ela também. Ela teve uma importância muito grande na história da redenção, mas eu queria dizer uma coisa para cada um de nós. O grande protagonismo na história da redenção, quem assume é Cristo. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Maria é mais crente do que todo mundo aqui junto, eu não tenho dúvida disso. Mas nós não podemos, meus irmãos, tirar Cristo do protagonismo e Cristo do centro. Eu queria nessa noite de hoje, não sei se tem algum católico romano aqui no nosso meio e que se sentiu ofendido. Eu não tenho raiva de Maria não, meus irmãos, ela foi uma pessoa muito importante. Ela teve uma importância fundamental na obra da redenção, ela trouxe o nosso Redentor. Um dia que eu chegar na eternidade, quando eu me agarrar com o Senhor Jesus, eu quero encontrar algumas pessoas. Dentre essas pessoas eu quero encontrar com Maria, dar um abraço nela, porque ela aceitou essa missão de Deus. Irineu de Lyon foi um grande pai da igreja. Ele disse que Eva disse não para Deus e o pecado entrou. Maria disse sim para Deus e a redenção entrou no mundo. Então nós temos que olhar, meus irmãos, com um olhar de apreço para a mãe do nosso Redentor. O que nós não podemos fazer é um culto de dulia dentro da igreja, ou de hiperdulia, como é conhecido dentro da tradição católica, a figura de Maria. O único que é digno do nosso culto, da nossa adoração, é o Deus que fez os céus e a terra. Mas eu queria nesta noite de hoje que você pudesse olhar para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo com muito apreço. Meus irmãos, se vocês entendessem a importância que tem a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu falo igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não estou falando da placa da nossa denominação, não. A igreja de Cristo, ela é expressa nas denominações, mas a gente sabe que na eternidade não vai existir denominações. Eu gosto de brincar às vezes com os irmãos que amam a denominação que estão, e isso é muito bom. Eu sou batista, mas na eternidade eu não vou carregar esse nome de batista não tem jeito. Aqui a gente briga, mete pau do presbiteriano, o congregacionado está errado, irmão. Mas na eternidade, meus irmãos, isso aqui não vai existir. Na eternidade nós seremos um único povo. Na eternidade, nós não teremos, meus irmãos, salas separadas para as denominações. Eu quero a dos batistas. Onde está aqui a casa dos batistas para eu entrar? Onde está aqui a casa dos presbiterianos para eu entrar? Não, meus irmãos, seremos um único povo diante de Deus. Todo o povo de Deus estará reunido na eternidade.
e nós estaremos para sempre com o Senhor e para sempre com os nossos irmãos. Eu queria que nesse momento, meus irmãos, você pudesse amar a igreja verdadeiramente do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei de manhã, às vezes a gente tem um ideal de igreja e quando a gente olha para a igreja real, ela não é a nossa igreja ideal. E eu queria dizer que se você não amar a igreja real, você vai ficar sem a igreja ideal. Portanto, ame seu irmão. Eu queria nessa noite convidá-los a ficarem de pé. Talvez no nosso meio tenha pessoas que não reconhecem a autoridade e o senhorio de Jesus sobre sua vida. E eu queria dizer uma coisa para você nessa noite de hoje. A porta da casa do Pai sempre está aberta. Se você se arrepender dos seus pecados e confiar unicamente em Cristo como sua única esperança, pode ter certeza de uma coisa: há espaço para você na família de Deus. Eu queria nessa noite orar com cada um de nós, irmãos. Pedir a Deus que Ele desperte em nossos corações apreço pela igreja, pelo seu povo. Feche os seus olhos nesse momento, vamos à presença do Senhor. Pai onipotente, Deus de toda glória, eu me imponho, Pai, diante do Senhor nessa noite preciosa de hoje, diante, ó Deus, da família da fé que é a sua igreja, e te agradeço, ó Deus, porque aqui está o povo pelo qual Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário. Aqui está o povo, ó Deus, que Cristo pelo seu sangue resgatou das trevas e transportou para a luz. Aqui está o povo, ó Deus, que é a família do Senhor. Povo esse, ó Deus, que transcenderemos tempo, espaço e matéria. Estaremos juntos, ó Deus, por toda a eternidade. Que o Senhor, ó Deus, esteja nesse momento visitando corações de pessoas que aqui estão e que, ó Deus, chegaram à conclusão de que elas não fazem parte da família da fé, porque elas ainda estão enveredadas nesse mundo, Senhor. A minha oração, ó Deus, é que o Senhor resgate esse coração, salve esse coração e presenteie esse coração com a família que é a sua igreja. Eu oro, ó Deus, pela vida daqueles que porventura estão no nosso meio e querem viver o cristianismo, ó Deus, ao seu próprio bel prazer, que despreza a igreja no seu coração, que não considera, ó Deus, a importância fundamental que tem a igreja, que é o teu corpo, que é a extensão, ó Deus, da encarnação do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa mudar esse pensamento, possa mudar também esse coração, para que essas pessoas possam verdadeiramente amar a igreja. E aqueles, ó Deus, que entenderam a importância que tem a sua igreja, a importância que tem o seu povo e a família da fé, e que tem servido com apreço a sua igreja, que eles continuem servindo com toda alegria, que eles continuem servindo aos nossos irmãos, e que eles continuem, ó Deus, tendo apreço e entusiasmo pelo teu povo. Essa é a oração que eu te faço em nome de Cristo Jesus, o teu santo Filho. Amém.